Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas 19. Vamos ler do verso 1 ao 10. Lucas 19. E vamos nos alimentar com a palavra do Senhor. Lucas 19. Diz assim, quem puder ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Diz, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem, chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E Jesus lhe disse, hoje veio a salvação em sua casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus, em nome de Jesus, usa-me como um canal, como instrumento diante da tua presença. Eu quero ser usada, Pai, nesta manhã, para trazer aqui, ó Pai, a tua palavra, aquilo que o Senhor tem para cada vida nesta hora. Que, ó Pai, que em nome de Jesus de Nazaré, que nada ocorra segundo sem a tua vontade, mas que tudo, Pai, venha ser falado, venha ser ministrado segundo a tua vontade. Eu te peço nesta manhã, Senhor, usa-me como canal, como instrumento diante da tua presença, no nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Este texto nos conta de um homem chamado Zaqueu. A Bíblia fala que ele era cobrador de impostos, lá na cidade de Jerusalém, na cidade de Jericó, desculpa. E a palavra fala que este homem, ele ficou sabendo, ele ouviu falar que Jesus ia passar por aquelas bandas, que Jesus iria passar por ali. E este homem, apesar de ele ser um homem tido como um pecador, porque ele cobrava impostos, ele era um homem que ele se enriqueceu às custas de trazer sobre as pessoas daquela época, daquele tempo, peso de impostos altíssimos. E a Bíblia diz que ele sabendo disso, ele não importou com a história, ele não importou com o estigma que ele tinha, ele não importou com a opinião das pessoas, ele não importou o que iriam dizer sobre ele. Ele queria muito ver o Mestre. Ele queria muito conhecer, ele queria chegar perto, ele queria, meu amado, chegar ali próximo, aproximar-se de Jesus. E a Bíblia fala que ele subiu, foi preciso, porque a Bíblia diz assim, que ele era de baixa estatura, ele era de pequena estatura, e ele, com certeza, ele pensou, eu não vou dar conta, como é que eu vou ver o Mestre? Porque onde Jesus passava, uma multidão o acompanhava. Por onde Jesus passava, muitas pessoas queriam estar com ele para ser curado, para ser liberto, para receber uma bênção. E Zaqueu, vendo aquilo tudo, ele pensou, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou chegar perto do Mestre se eu não tenho como vê-lo? Que eu não tenho como chegar, eu sou pequeno demais, eu tenho estatura baixa. Mas a Bíblia fala que ele subiu numa figueira brava. E diz assim, e correndo adiante, subiu a uma figueira brava. Para ver Jesus. Meu amado, figueira brava aqui na palavra, ela representa uma dificuldade. Figueira brava aqui representa um obstáculo, uma adversidade, uma muralha, que Zaqueu precisou enfrentar para chegar perto de Jesus, para chegar perto daquilo que ele queria, para realizar um desejo do coração dele, um sonho dele. Ele não mediu esforços. Ele não mediu ali, meu amado, o tamanho da dificuldade para chegar perto de Jesus. E nós precisamos, meu irmão, aprender isso. Que nós muitas vezes queremos chegar perto de Jesus. Para Zaqueu, naquele momento, a prioridade dele era ver Jesus. A prioridade dele era chegar perto de Jesus. Nós precisamos aprender na nossa vida. Qual é a sua prioridade?
Quais têm sido, meu irmão, minha irmã, a prioridade que você tem hoje? São as suas coisas? São realizar os seus sonhos materiais? Os seus sonhos de adquirir riquezas? Ou a sua prioridade é ver Jesus? A sua prioridade é chegar perto de Jesus? Quando a nossa prioridade, quando nós conseguimos delimitar, entender, identificar a nossa prioridade, nós precisamos fazer o que for preciso para chegar no Mestre. Qual é a sua prioridade? É ver Jesus? É chegar perto dele? Se for essa, meu irmão, você vai encontrar obstáculos no meio do caminho. Você vai encontrar dificuldade no meio do caminho. Mas quando nós temos o nosso coração bem delimitado, esse anseio de chegar perto do Mestre, nós temos que, fazer o que for preciso. Nós temos que, meu amado, de romper barreiras. Nós temos que enfrentar o que for, mas não desistir. Não importa o que vão falar de você, não importa que você vai ter que abrir mão, não importa que você vai ter que deixar para trás, não importa que você vai ter que deixar, meu amado, de fazer, se o seu desejo, que eu sei que muitas vezes nós temos desejo no coração ardente, de chegar perto de Jesus, de ter uma vida de santidade, de ter uma vida na presença dEle, de ter uma intimidade com Ele, mas nós nos esbarramos muitas vezes com coisas que nos impedem. Só que nós damos maior valor àquilo que impede, do que conhecer, de aproximar, de ter intimidade com Jesus. Muitas vezes nós temos alguma coisa, meu amado, material, que está nos impedindo. Talvez você tenha algum costume, algum vício, alguma coisa que impede você de chegar perto do Mestre. Talvez você tenha um apego a uma pessoa. Talvez você esteja vivendo uma situação na sua vida que você precisa resolver para chegar, para ter intimidade, para ter uma vida plena com Jesus. E você precisa, meu amado, romper esse obstáculo. Você precisa subir nessa figueira. Mas a figueira é brava. Figueira é brava. É uma dificuldade muito grande, que nós precisamos nos transpor essa dificuldade. É um desafio, que se eu quero ver o Mestre, eu preciso romper. E Zaqueu não mediu esforço, e sem contar que ele era um homem, que as pessoas tinham ele uma péssima fama, que ele era cobrador de impostos. Ele trazia tristeza nos lares. Ele trazia tristeza nas casas das pessoas, que naquela época eles iam na porta cobrar o imposto. E era imposto altíssimo. Hoje nós reclamamos, do imposto de renda, do imposto que nós pagamos, é debitado na nossa fonte, que o imposto de renda ele já é debitado diretamente na fonte, é altíssimo. E você reclama. Naquela época era muito pior. Era muito pior. E você não tinha como não pagar. E Zaqueu, ele fazia isso com as pessoas, ele tinha então uma fama ruim. Mas a Bíblia fala que ele não importou com isso. Ele não importou com o cenário que ele vivia. Muitas vezes nós deixamos de ir a Jesus. Nós deixamos de aproximar de Jesus. Quantas pessoas afastam da igreja? Quantas pessoas não estão aqui mais? Quantas pessoas deixam, porque e muitas vezes ficam com receio de voltar para os pés do Senhor, porque fala, minha vida está difícil hoje, eu estou fazendo isso e isso e isso errado, eu estou cometendo essas e essas atitudes, eu estou fazendo isso e isso que eu sei que não agrada a Deus, mas o Senhor Deus, Ele quer você como você está. Zaqueu deu um grande exemplo disso. Ele não estava nem aí se era um pecador, porque ele era um pecador. Ele falou, eu quero ver o Mestre. E eu sou pequeno, eu sou baixinho, mas eu vou subir na figueira brava. Ele não viu, a figueira brava não era um impedimento, era um obstáculo. Mas para Zaqueu naquele momento não existia obstáculo. Não existia impedimento. Se o seu impedimento hoje de chegar perto de Jesus é porque você às vezes fala mentira, é porque você às vezes faz alguma coisa errada, tem alguma atitude na sua vida que você sabe que precisa ser mudado, meu amado, não preocupa. O Senhor Deus, Ele veio para os perdidos, diz a palavra. Ele veio para mim que muitas vezes preciso abrir mão de alguma coisa na minha vida, de um temperamento complicado, de alguma conduta adversa. Mas eu preciso mudar. Então, meu amado, vai a Jesus. Quando nós vamos a Ele, Ele nos dá força, Ele nos dá condições de ser mudado, de ser transformado. Porque quando Jesus ele chega no local, quando Ele entra no recinto, Ele entra para mudar a história.
Ele entra para trazer luz onde há treva. É para trazer vida onde há morte. Quando ele chegou na casa de Jairo, Jairo era o principal da sinagoga, era o homem que não servia a Deus, e a filha dele estava morrendo. Quando Jesus chegou ali, Jairo não importou, ele era um homem importante daquela época. E um homem importante daquela época nunca iria prostrar perante Jesus, mas ele foi. Ele abriu mão de tudo, da sua posição social, porque ele queria o milagre. Quando nós queremos um milagre, Zaqueu sentia necessidade de mudança, porque senão ele não ia subir numa figueira brava para ver Jesus passar. Sabe por quê? A Bíblia fala características de Zaqueu, diz aqui assim, olha, no verso 2, e eis que havia ali um homem, chamado Zaqueu, e este homem, duas coisas, ele era chefe dos publicanos, e era rico, ele era rico. Outra coisa que me chamou muita atenção, quando fala que ele era de pequena estatura, aí Deus foi trazendo no meu coração algo interessante. Zaqueu tinha tudo, para ter desculpa, para dar desculpa, de não ir ver Jesus. Primeiro, ele era chefe dos publicanos. Segundo, ele já era rico. Eu podia pensar assim, eu sou rico, eu sou chefe, sou rico, para que eu vou atrás de Jesus? E além de tudo, eu sou pequeno, eu não vou conseguir vê-lo, eu não vou conseguir alcançá-lo, então eu não preciso ir. Desculpas ele tinha de sobra, já tinha uma posição social privilegiada, e acima de tudo ele não tinha como ver Jesus, porque ele era pequeno, ele era baixinho. Quantas vezes nós arrumamos desculpas mais esfarrapadas, para não se aproximar do Senhor, desculpas para não chegar ao pé do Mestre. Agora não dá, vou deixar mais para frente, fulano me magoou, ciclano fez isso comigo, a igreja lá é assim, o pastor fez isso, o pastor fez aquilo. Arruma desculpas para não aproximar do Senhor. E outra coisa que eu aprendo, meu amado, nós não podemos perder a oportunidade que Deus está nos dando no dia de buscar a presença dEle. Zaqueu não perdeu essa oportunidade. Muitas vezes nós deixamos passar. Jesus, ele passa. Muitas vezes a pessoa te convida, vamos no culto. Quando eu falo, meu amado, domingo que vem esteja aqui. Aí a pessoa, por um motivo ou outro, deixa de estar. Eu não estou falando pessoas que realmente têm motivos para não estar. Mas eu quero começar da minha vida. Muitas vezes nós precisamos levantar de madrugada e orar, nós precisamos nos envolver mais com a palavra do Senhor, tirar tempo do devocional, tirar tempo de estudar a palavra, mas os afazeres do dia, nós tomamos desculpa, hoje não deu tempo, porque eu trabalhei o dia inteiro, hoje não deu tempo, porque eu fiz isso, isso e isso. Quais tem sido a sua prioridade? A prioridade de Zaqueu foi ver Jesus. Ele sabia que Jesus ia passar. Ele não estava nem aí para o que o povo ia dizer. A prioridade dele era ver o Mestre. Quais tem sido a sua prioridade? Você não tem tempo muitas vezes para estar na igreja? Vamos me colocar no bolo. Nós muitas vezes não temos tempo de ler a palavra. Não temos tempo de fazer um devocional. Mas assim que nós temos qualquer tempinho que dá, nós pegamos o celular e ficamos sapeando ali, internet, Instagram, né? Ficamos ali vendo, isso é normal. Você entra numa fila, você começa a ficar, primeira coisa é isso. A prioridade nossa está sendo essa. E ali o que você acrescenta? Nada. Não acrescenta nada. Porque neste momento então eu não abro ali a Bíblia e vou ler a palavra. A Bíblia hoje está nas nossas mãos, no celular. Em vez de eu ficar vendo coisa que não agrada a Deus, eu não vou ler a palavra. Quais têm sido, eu falo isso para começar de mim, a sua prioridade? Quais têm sido a figueira que eu preciso subir? Que eu preciso, meu amado, escalar para eu chegar perto do Mestre? E muitas vezes essa figueira, meu amado, são obstáculos que eu preciso chegar, que eu preciso, e não ver isso como um impedimento. Zaqueu não viu como impedimento. Ele foi lá, ele subiu, ele galgou, mas ele viu o Mestre. E o mais importante, que não foi ele, em momento algum a palavra fala que ele gritou Jesus. Algumas passagens na Bíblia que a pessoa precisou chamar Jesus. Como aquele cego, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Zaqueu subiu.
ele se posicionou. A motivação dele foi uma só: ver o mestre. Ele não queria pedir nada. Ele não queria pedir salvação. Ele não queria pedir mudança. Ele queria ver o mestre. Muitas vezes, meu amado, somente de você olhar para Jesus, de você ir aonde ele está, de você chegar, aproximar-se dele com a sua vida, com a sua atitude, você consegue atrair o favor do Senhor. Quando nós chegamos aqui na igreja, quando começa o louvor, eu falo: Pai, eu quero atrair o favor do Senhor para a minha vida. Eu não quero saber, meu amado, o que está acontecendo, eu quero louvar a Deus. Eu quero cantar, mesmo que eu não sei toda a letra, eu quero louvar a Deus com a minha adoração. Porque eu preciso atrair o favor do Senhor. Eu preciso atrair o favor do Senhor, o olhar dele para a minha vida. Sem o olhar do Senhor eu não vou a lugar nenhum. Eu não consigo alcançar nada. Não adianta dinheiro. Não adianta posição social. Foi mais ou menos isso que Zaqueu pensou. Eu sou rico, mas eu preciso de algo mais. Eu quero algo mais na minha vida. E só o mestre pode me dar. E a Bíblia fala que ele subiu ali. A Bíblia fala que Jesus olhou para cima. Olha que coisa maravilhosa. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe. Jesus olhou para Zaqueu. Zaqueu não chamou. Zaqueu não gritou. Ele simplesmente, a presença dele atraiu o olhar do Senhor. Aí eu fico pensando, por que ele não precisou gritar nem falar nada? Porque a presença dele atraiu o olhar do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus conhece a atitude do nosso coração. Ele olhou para aquele homem, ele viu as dificuldades que ele enfrentou. Os desafios que ele teve que enfrentar, o que ele teve que transpor para chegar onde ele estava, para ver o mestre. E quando Jesus fala para ele, desce apressadamente, desce correndo. Meu irmão, nós precisamos entender isso. Mas tudo isso aqui eu aprendo que foi decisão de Zaqueu. Em momento algum ninguém mandou ele fazer nada. Ó, Jesus vai passar ali, vai lá correndo. Ele decidiu. Aí eu quero compartilhar com vocês alguma coisa que eu aprendi com essa palavra. E eu quero que você aprenda também nesta manhã, meu irmão. A primeira coisa, eu sempre falo aqui no culto, eu sempre falo nas minhas mensagens. A vida nossa ela é pautada em decisão e escolha. As nossas escolhas, as nossas decisões determinam vitória, determina bênçãos na nossa vida, e determina também derrota, determina sofrimento, determina tudo que você fazer, sua decisão. Essa semana eu aconselhava uma pessoa, e eu falei, cuidado com as decisões, cuidado com o momento que você vai tomar uma decisão na sua vida, que a decisão, ela vai determinar, e talvez a gente tome uma decisão, no momento da emoção, que daqui a pouco você arrepende. Busque. Zaqueu decidiu. Primeira coisa, ele decidiu conhecer a Jesus. O verso 3 diz, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Ele decidiu no coração, eu quero conhecer Jesus. Eu quero ver quem é Jesus. Eu quero chegar perto desse Jesus. Eu preciso, ele decidiu. Mas como eu vou fazer? Minha estatura é pequena. Meu irmão, eu quero te convidar nesta manhã. Decida hoje. Decida a ficar com o mestre. Decida a ficar com Jesus. Decida, não importa a sua situação hoje. Não importa o que você está pensando. Ah, mas eu não quero saber de igreja. Eu não quero saber de crente. Não é saber de crente, não. Eu também não quero saber de crente. Eu não quero saber de igreja. Eu quero saber de Jesus. Eu quero saber do mestre. Cada dia mais que a gente fica olhando igreja, olhando pastor, você desanima. Ontem eu vi uma coisa na internet que eu fiquei abismada. Um pastor, que eu não vou falar o nome, famoso, de uma grande igreja, foi preso quarta-feira. Sabe o que é isso, gente? Isso é o fim dos tempos. Aí você fala, mas eu não quero saber de pastor. Isso para mim não é pastor.
É um homem pecador usando o nome de pastor. Porque um pastor mesmo não faz o que ele fez. As pessoas falam assim, fulano de tal, o pastor fez isso. Não, não é pastor, não é padre. São pessoas que estão querendo fazer o errado e colocam na pele de um pastor e de um padre. Porque a pessoa que realmente segue o Senhor, serve a Deus, teme a Ele, anseia por Ele, anseia por estar com Ele, anseia por viver os princípios dele. E Zaqueu, ele viu falar de Jesus e ele queria viver essa experiência com o Senhor. Decidiu. Segunda coisa, Zaqueu decidiu aproveitar a melhor oportunidade. Quando Jesus disse para ele, o verso 6, o 5 diz assim, quando Zaqueu e Jesus chegou naquele lugar e olhou para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. A Bíblia fala que apressando-se desceu e recebeu com júbilo. Meu irmão, olha o que Jesus diz para ele, Zaqueu, apressa-te. Zaqueu, desce depressa. Meu amado, é urgente. Faça urgente a nossa vida com o Senhor. Faça urgente eu tomar decisão de seguir a Jesus. Faça urgente eu decidir, eu me posicionar, parar de ser crente meia boca. Vou parar de ser servo mais ou menos. Deus não quer ninguém mais ou menos, não. Ele não quer ninguém morno, não. Ele quer você inteiro. Ele quer você, meu amado, total. Ele quer que você tenha uma vida com Ele de intensidade. Ele quer você, meu amado, de todo o seu coração, servindo a Ele. Mas está tranquilo para mim, estou de boa. Tá não, meu irmão, não se engana. Não se engana. Servir a Deus é sim, sim, não, não. Zaqueu decidiu isso. Você vai ver mais para frente. Ele não perdeu a oportunidade. Não perca a oportunidade. Talvez a oportunidade é hoje, deixar Jesus pousar em sua casa. Deixar Jesus entrar na sua vida. Zaqueu decidiu-se libertar da figueira. A figueira foi um obstáculo, ele precisou ir, subir para ver Jesus. Mas imediatamente quando o Senhor Deus falou para ele, desce depressa, ele desvinculou daquela figueira e foi conhecer Jesus. Foi aproximar de Jesus. Talvez você precise desvincular de alguma coisa que está prendendo você. Eu não sei o que é. Talvez é um tipo de vida que você está levando que não condiz com o que o Senhor quer. Talvez algumas atitudes que você está tomando que Deus precisa falar com você, muda. Deus tem falado comigo, precisa que você muda nisso, muda naquilo, para eu fazer o que eu tenho que fazer na sua vida. Deus não vai agir na nossa vida, meu amado, enquanto houver coisas que desagradam a Ele. Deus não vai nos usar como um canal, como um instrumento, e você é vaso de honra. Tu és vaso de bênção nas mãos do Senhor, para ser usado. Mas Ele quer uma vida íntegra. Ele quer que nós, meu amado, subimos na figueira para vê-lo, mas também desgarramos dela e não recuamos. Que nós decidimos a servi-lo e a segui-lo. Zaqueu libertou. Precisamos libertar de algo que está nos impedindo. Zaqueu decidiu aceitar Jesus na sua casa. Quando Jesus falou para ele, apressa-te, desce depressa daí, Zaqueu. Ele recebeu com júbilo. A Bíblia fala que ele recebeu Jesus com júbilo e com alegria. E apressando-se desceu e o recebeu com júbilo. Não podemos receber Jesus na nossa vida com coração de tristeza. Não podemos receber Jesus na nossa vida com coração de mágoa. Desprende disso. Alegra o seu coração. Alegra a sua vida. Deixa Jesus chegar. Deixa Ele entrar. Ele vai fazer mudança. Outra coisa importante, Zaqueu decidiu mudar a forma de viver. Quando Jesus entra, meu amado, na nossa vida, nós precisamos deixar o velho homem. Precisamos deixar coisas que fazíamos antes, não podemos fazer mais. Atitudes que tínhamos outrora, acabou. Somos nova criatura. Quando Jesus entrou na casa dele, chegou lá e entrou, ele permitiu que isso acontecesse. A Bíblia fala, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens,
ele mudou. Naquele mesmo momento que ele era um homem rico, ele falou: Senhor, tudo que tem a metade dos pobres. Isso quer dizer o quê? Transformação. Jesus, quando entra na nossa vida, entra na nossa casa, nós temos que ser transformados. Precisamos ser transformados. Não sou mais o velho homem. Eu sou uma nova criatura. E ele falou: Deus, eu vou dar tudo, a metade de tudo que eu tenho aos pobres. E se alguém o defraudei, fala aqui, se alguma coisa eu tenho defraudado, alguém o restituo quadruplicado. Ele sabia que com a cobrança de impostos, ele tinha defraudado muita gente. Era usura, pecado. E ele falou: eu vou restituir 4 vezes mais. Isso nos mostra quando Jesus entra, quando nós permitimos que ele entre, porque se nós não permitimos, ele não vai entrar. Porque falou: Zaqueu, desce depressa, que me convém hoje pousar na sua casa. Ele desceu rapidamente e o recebeu com júbilo, o recebeu com alegria. E ele sabia que ele era pecador. Tanto é que todo mundo ali começou a julgar. Como é que ele vai cear, vai entrar, vai compactuar na casa de um pecador? Sabe por quê? Porque Jesus não importa com o seu passado. Jesus não está preocupado com o seu passado, irmão. Não está preocupado com o que você fez. Ele está preocupado com o seu presente e o que você vai ser depois que ele entrar na sua casa. Porque tu vai ser um novo homem, uma nova mulher. Tu vai ser alguém transformado pelo poder do Senhor. Vai ser alguém transformado pela visita do Espírito Santo na sua vida. Quando você abrir seu coração e deixar Jesus entrar. Faça isso. Em nome de Jesus Cristo. Porque quando ele entra, há transformação. A Bíblia fala que Jesus disse assim: hoje veio a salvação. E disse Jesus: hoje veio a salvação em esta casa. Pois também este é filho de Abraão. Ou seja, você fez coisa errada, sim. Você fez coisas que não agradavam. Prejudicou pessoas. Mas tu é um escolhido de Deus. Tu és um filho de Abraão. Não importa o que você fez no passado. O que importa é a partir de agora. O que importa é a partir do momento que você decidiu assumir numa figueira brava para me ver. Que você decidiu a que eu entrasse na sua casa. E que você decidiu, gente, não sei se estão entendendo. Foi Zaqueu que decidiu dividir os bens dele e dar para os pobres. Foi ele que decidiu restituir 4 vezes mais aquele que ele roubou, aquele que ele usurpou. A decisão foi dele. A decisão é minha, a decisão é sua. E quando nós decidimos, a recompensa vem, a consequência vem. Ele disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que haja perdido. Antes ele falou: porque hoje veio a salvação em sua casa. Eu quero nesta manhã falar com você uma coisa importantíssima. Não importa o que você fez. Não importa o seu passado. O que importa é daqui para frente. Quando você toma decisões de servir ao Senhor. Quando você toma decisões de fazer a vontade do Mestre. Quando você toma decisões de fazer aquilo que Deus tem para a sua vida. De cumprir os propósitos dEle. De santidade. De vida com Ele. De vida em comunhão com Ele. De vida, meu amado, é abrir mão de tudo que impede você de estar com Ele. Outra coisa importante, não foi Zaqueu que chamou Jesus, mas foi Jesus que olhou para cima e viu, e o convidou a descer. E o convidou que ele deixasse entrar na casa dele. Jesus hoje, meu amado, olha para mim e para você. Da mesma forma que estamos, cheio de pecado, cheio de coisa errada, cheio de rapinas no coração. E fala para mim e para você: convém entrar hoje na sua casa. Me convém hoje fazer parte da sua vida. Fazer parte da sua família. Fazer parte de tudo que você tem. Porque eu quero te mudar. Eu quero transformar a sua vida. Mas precisa que você dê o primeiro passo. Que você decida de todo o seu coração adorar, bendizer o Senhor. Que você decida fazer o que está para ser feito.
Hoje me convém entrar na sua casa. Hoje me convém entrar na sua vida. Hoje me convém fazer o que tem que ser feito para você. Porque você decidiu. Você abriu o seu coração. Você mudou a história da sua vida. Você não importou com o obstáculo que estava na sua frente. E hoje eu quero entrar, cear com você. Eu quero hoje fazer o que tem que ser feito para você. Em nome de Jesus. Então hoje, meu amado, o Senhor está aqui convidando eu e você a mudar a nossa história. Deus está aqui hoje querendo que eu e você abra o nosso coração. Faça o que tiver que ser feito. Enfrenta o que tiver de ser enfrentado. Mas alcance, atraia o olhar do Senhor para a sua vida. Faça com que você consiga atrair o olhar do Senhor para você. Neste momento, Deus te convida a você abrir o seu coração em gratidão. E falar: Deus, entra na minha casa. Entra na minha vida. Mas eu quero ser mudado. Eu quero ser mudada nesta manhã. Para te servir de todo o meu coração. Para te servir, papai. Para ser uma vida transformada. Se eu pequei, pai, eu peço perdão. Porque eu sei que o Senhor veio para me salvar. O Senhor veio para que eu tenha vida, vida e abundância. Então agora, eu quero, pai, que isso entra dentro de mim, no meu lar. Gente, tem tanto lar aqui. Que as pessoas falam que Jesus está dele, mas não está. Não tem condição de Jesus estar num lugar assim. Onde nós mesmos fechamos a porta para ele. Onde nós mesmos fechamos as portas para ele com as nossas atitudes. Não adianta eu estar só na igreja. Eu tenho que deixar Jesus entrar na minha casa. Eu tenho que estar aqui na casa do Senhor. Mas levar Jesus para a minha casa. Com a minha atitude. Com o meu coração. Com a minha vida. Com a minha proximidade com Ele. Que a igreja começa na nossa casa. Com os nossos filhos. Em todo lugar que você vai. Convida Jesus. Fala: pai, entra. Faz mudança. Mude tudo agora. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso. Deus, nessa manhã, papai, a tua palavra foi pregada nesta hora. E, ó Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus de Nazaré, que como Zaqueu, Senhor, nós, ó Pai, façamos tudo o que preciso for. Se for preciso, Pai, subir uma figueira. Se for preciso, ó Pai, transpor, Senhor, muralhas. Se for preciso, Pai, abrir mão de algo que amamos muito, para ver Jesus. Para chegar diante de Ti, papai. Para que Tu entre na nossa casa, na nossa vida, Senhor. Nós façamos, ó Pai. Ó Pai, nos ajude, nos fortaleça. Nos dá graça, Pai, para poder chegar diante de Ti. E atrair, Senhor, o Teu olhar. Atrair a Tua atenção, Senhor. Zaqueu subiu na figueira, Pai, e atraiu a atenção do Senhor. Que nós possamos atrair a atenção do Senhor nas nossas vidas. Pai, nesta manhã, eu não sei como estão os lares. Eu não sei como está, Pai, a vida dos Teus filhos. Mas eu te peço nesta hora, Pai. Entra em cada casa. Entra em cada vida. Muda tudo, Pai. Quebra tudo que tem que ser quebrado. Tira tudo que tem que ser tirado, Pai. Mas que haja mudança. Haja transformação. Haja, Pai, quebra, Senhor, daquilo que não te agrada. E que a aliança seja transformada. Que as alianças sejam renovadas. Que as alianças, papai, sejam, Pai, refeitas, Senhor. Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Eu te peço nesta manhã, Senhor, que haja um novo começo. Que haja um novo, Pai, um novo ciclo em cada vida aqui, Senhor. Que haja um novo agir do Senhor. Que a partir de hoje, Pai, cada vida que está aqui a começar de mim, possa, Pai, te declarar e te convidar. Entra na minha casa. Entra na minha vida, no meu emprego, nos meus negócios, nos meus relacionamentos, nas minhas emoções, Senhor. Entra, Pai. Muda a estrutura. Quebra tudo que não te agrada. Faz tudo de novo. E nos abençoe. Nos dá, ó Pai, uma vida nova. Nos dá um novo ciclo de paz, de alegria, de vida, de comunhão contigo. De, Pai, de experiências com o Senhor. Pai, em nome de Jesus,
Como tu disse, ó Pai, para Zaqueu, hoje houve salvação nessa casa. Que o Senhor declara nesta manhã, na autoridade do Espírito Santo, eu declaro, hoje houve salvação na tua casa. Hoje houve libertação na tua família. Hoje houve vida na tua casa, nos seus negócios, no seu serviço, em toda a sua estrutura. Haja vida, haja alegria, abundância, paz. Que Deus repouse sobre o seu lar tudo que você busca. Que você possa, em nome de Jesus, de subir, escalar uma figueira brava, mas atrair a atenção do Mestre. Atrair a presença do Senhor em toda a esfera da sua vida. Para que haja mudança e transformação. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro na sua vida mudança. Eu libero agora a unção da transformação, a unção da cura, a unção da bênção do Senhor em todas as áreas. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.